meus amigos, minhas amigas, um tempo bom para vocês, que a alegria se renove a cada momento, a cada encontro nosso. Estamos compartilhando com vocês o Compartilhar, que é o nosso projeto da comunidade São Mateus aqui de Cachoeirinha, onde nós procuramos repartir informações bíblicas, conteúdos espirituais para todos nós, e na busca de nossa identidade de fé também, né, com as coisas de Deus, as histórias que Deus deixou para nós reservadas aí como fonte de inspiração para nossos próprios jeitos de ser, viver, agir, falar, pensar, enfim, né, cada história tem um propósito, né, de Deus aí para nós. Nós estamos seguindo as histórias do povo do Antigo Testamento e hoje nós chegamos aqui ao ponto do Jacó com seus filhos, né? Ele vai ter o grande encontro com seus filhos lá quando eles entram definitivamente no Egito. É uma página importante da história desse povo, né? O que está acontecendo? Nos estudos anteriores, nos momentos anteriores aqui, né, nós tivemos a oportunidade de lembrar a presença do José, que foi vendido pelos irmãos e acabou sendo negociado, né, pelos beduínos do deserto, até o ponto dele chegar lá no Egito como um escravo vendido e depois a promoção dele para governador, a ascensão dele, né, de escravo a governador do Egito. E agora nessa posição, ele chama a família dele para lá, né? Ainda estamos dentro daquele período dos 7 anos de miséria, de dificuldade, né, que teve na sequência de 7 anos de fartura, 7 anos de dificuldade. Nesse período aí, ele chama seus irmãos, sua família, seu pai para vir e morar no Egito, dadas as circunstâncias mais favoráveis no Egito. Então eles abandonam a terra prometida de Deus lá, que Deus tinha deixado para o Abraão, e Jacó vai migrar para o Egito e vai começar uma nova página na sua história. Então o que nós temos aqui é que o encontro, né, de Jacó com seu filho José, porque até então Jacó não tinha notícia do José vivo, ele tinha notícia do José morto, que os irmãos tinham feito aquela armação lá de simular a morte do irmão para fazer o irmão desaparecer do contexto familiar, né? E agora o José meio que pressiona os irmãos assim a irem buscar o pai, que ele quer se encontrar com o pai. E há um encontro, então, finalmente um encontro, né? Os irmãos buscam o pai acaba vindo para lá, e há um encontro significativo, emocionante, né, entre o Jacó e seu querido, amado filho José. Eu fico imaginando quanto de riqueza deve ter naquele momento, naquele encontro, né? Quanto que um pai se alegra pelo encontro com seu filho, especialmente quando julga que esse filho estava perdido. Aí agora a possibilidade de ver esse filho, de sentir esse filho, a presença desse filho de novo. Isso me faz pensar sobre as histórias de vida que nós temos entre nós também. Quantas vezes os pais literalmente perdem os seus filhos para o mundo, né? Eles não morrem, mas eles ficam por aí, em caminhos que são desconhecidos nossos. Às vezes a gente não sabe por onde nossos filhos andam, o que está acontecendo com a vida deles, o que eles estão sentindo, pensando, como eles estão agindo, o que está regendo o pensamento e a vida deles, né? São muitos caminhos que nossos filhos escolhem longe de nós, por escolha mesmo, às vezes por circunstâncias de decisão deles mesmo, né? Não querem mais aquele convívio, a exemplo daquele filho pródigo, né, da história de Jesus, que quis ter uma experiência diferente. Independente deles quererem ou não, muitos acabam praticamente se extraviando do nosso convívio. A gente perde o contato com eles e é como se tivessem às vezes morrido até, porque eles não conversam mais com os pais, não falam, não dão notícias, não se comunicam, né, mais com a família. E fica aquele vácuo, aquele vazio daqueles pais com aquela dor daquele filho que eles imaginam esteja em algum lugar, né? E às vezes essa distância não é uma distância física, né? Ela é uma distância diferente, porque há distanciamentos entre pais e filhos dentro dos lares. Hoje nós vivemos uma época aí dessa
geração digital que vive muito envolvida com o que está acontecendo no mundo aí, através da internet, seja por atividade profissional ou por diversão, né, por lazer, mas os meios de comunicação às vezes estão isolando as pessoas, né, dentro das próprias casas. Existem desertos, abismos, montanhas que impedem as pessoas de se verem, de se conhecerem, de se relacionarem. Cada um no seu aparelhinho, no seu computador, no seu celular, e às vezes uma reunião de família, num jantar, às vezes é ali com 4 pessoas e 5 celulares funcionando, né? Porque ainda tem um extra lá, tem alguém que tem 2 de repente. E vai cada um para dentro do seu aparelhinho e se conecta com o mundo inteiro, acaba não se conectando com quem está ali perto. Então isso é um tipo de perda de relacionamento. Quantas vezes os nossos relacionamentos se veem afetados por essa ferramenta tão poderosa, tão útil, tão necessária, tão importante, né? Mas que não poderia substituir esse contato das pessoas. Agora tem um encontro, né? Esse pai que estava à procura desse filho encontra. Assim como ainda hoje muitos pais estão buscando seus filhos, procurando seus filhos, querendo se relacionar com seus filhos e não estão conseguindo, porque perderam seus filhos para as mídias, para os meios de comunicação ou por outros interesses que acabam acontecendo e separando as famílias. Mesmo elas estando perto, às vezes elas ficam separadas. Aqui Jacó se vê muito, muito abençoado por Deus por ter encontrado o seu filho de novo, né? Foram muitas coisas que aconteceram, muitos anos que se passaram aí nessa separação, né? Que criou, né, ressentimentos, dores, mágoas, calos, né? Que a dor às vezes cria dentro dos nossos corações. Mas nunca é tempo para a gente achar que não vale mais a pena, ou que não dá mais tempo, ou que já passou a nossa oportunidade. Não desistamos da nossa família, não desistamos dos nossos sonhos de família, né, de estarmos juntos, de podermos fazer parte dos mesmos sonhos, dos mesmos ideais, das mesmas buscas. É isso que José queria com seu pai agora, né? Que o pai fizesse parte da vida dele. Então, olha que legal isso, né? Quando um filho sai de casa em busca de uma ascensão profissional, por exemplo, né? E ele depois ele quer desfrutar dessa ascensão profissional com a sua família. Venha fazer parte daquilo que eu conquistei, daquilo que eu descobri, daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou. Quantos filhos bem-sucedidos? É muito comum hoje a gente encontrar os filhos muito bem-sucedidos em relação aos pais que tiveram às vezes uma vida um pouco mais sofrida, né? Poucas oportunidades, e filhos assim com profissões realmente significativas, importantes, até com ganhos, né, com salários, com dinheiro, e poder trazer o pai agora para essa dimensão também. Vou trazer meu pai e minha mãe para esse mundo novo que eu conheço agora. Agora eu tenho meu apartamento, meu carrão, meu salário, minha família, tudo de bom, e eu vou questão de que meus pais participem disso também. Esse foi o sonho de José. Estou bem e eu quero que a minha família esteja bem. Quero que eles desfrutem comigo disso também. Olha que legal, né? É bem importante isso, da gente não esquecer os pais lá atrás e deixar eles lá no esquecimento. Até porque muitos hoje, jovens que conquistam esses lugares, conquistam com a ajuda dos seus pais também. Então, não esqueçamos nossa família, não esqueçamos nossos pais, né? Permitamos que eles participem das nossas conquistas, das nossas descobertas, da nossa ascensão, né? Seja ela uma ascensão cultural, uma ascensão financeira, enfim, qual for a tua ascensão. Daqui a pouco você é um baita de um engenheiro, um médico, ou uma, sei lá, terapeuta, ou algum profissional de renome, né? Um empresário, uma empresária, e ele tem que ser o pai lá no fundão, né? Traz ele para frente, para além de frente, convida ele para fazer parte disso que você está aí na frente agora deslumbrado. Né? Traz ele, apresenta ele para os teus círculos de amigos. Foi o que José foi fazer com o pai. Vou te apresentar para o faraó. Era um grandão, né? O faraó era o cidadão, o personagem do Egito. E o pai, que era lá um agricultor, foi trazido para dentro do palácio. E vai acontecer uma coisa bem interessante na sequência dessa história aqui, que a gente já vai chegar lá. Quando o Jacó se encontra com o faraó. É um encontro significativo. Pompa, né? Circunstâncias especiais, e um colono, agricultor, o homem da terra, criador de ovelhas, Jacó.
né? E o José faz questão de romper essa barreira e trazer o pai para frente desse homem tão importante. E o Jacó chegou lá com uma missão na sua cabeça que ele queria cumprir, né? Ele chega lá e se explica, né? O faraó pergunta para o Jacó: quantos anos você tem? Né? Qual a tua idade? Né? E o Jacó respondeu: hoje eu estou com 130 anos. Né? É uma idade razoável, né? Dentro daquele contexto que eles viviam lá. E aí o Jacó, ele estende uma bênção para o faraó. Ele tinha uma identidade religiosa diferente da identidade religiosa do faraó, com certeza. E ele não se intimida diante disso. Ele não se vê como o agricultor ou o cara do interior lá, o atrasado, porque está na frente de uma autoridade. Ele se vê com propriedade. E abençoa o faraó. Traz uma bênção especial para o faraó. E depois, então, eles têm um convívio amistoso, assim, provavelmente mais próximo, né? Porque o faraó ficou tão impressionado que disse para o José: olha, escolhe as melhores terras, aí tem uma região aqui, que é a região de Gósen, leva eles para lá e instala eles lá e deixa eles serem donos daquelas terras lá, uma das melhores terras que nós temos aqui no Egito. Entrega para o teu pai isso. Então houve um respeito da parte do Jacó, do faraó, para com o Jacó, né? Um reconhecimento dessa bênção. E aí então o Jacó ficou morando ainda mais, diz aqui, 17 anos lá no Egito, ele ficou morando. Tá? Então teve um tempo ainda razoável de bom convívio lá com a cultura do Egito, né? Com o faraó e com a cultura toda do Egito. E ele vai ficando velho, vai chegando o tempo em que ele vai vendo que os dias eles estão se terminando, daí ele chama o José e pede para o José trazer 2 filhos do José. José tinha 2 filhos lá, o Manassés e o Efraim. E diz: traz teus filhos aqui que eu quero dar uma coisa para eles. Então, mais uma bênção. E ele promoveu esses netos dele, então, que eram os filhos de José, né? Seus netos Manassés e Efraim, promoveu eles como herdeiros da família. De netos para herdeiros. Normalmente eram sempre os filhos que eram os herdeiros, né? Mas nesse caso aqui, o Jacó tomou a iniciativa de compartilhar aquilo que era de todos os filhos com esses netos também. E abençoou esses netos a fim de eles serem também herdeiros da história, da vida e de toda a tradição que vinha por trás dessa bênção aí. Então, abraçados com o pai, eles são promovidos dentro da família. É interessante essa ideia também do avô se preocupar com os netos, né? Essa é uma preocupação bem legal. A gente passou agora há poucos dias aí do Dia dos Avós, né? Quantos avós hoje tem que acabam meio que adotando seus netos, né? Por circunstâncias que os filhos às vezes não podem cuidar ou acabam tendo que deixar com os avós, e os avós acabam cuidando mesmo, de fato, né? E passando muito do seu afeto, do seu carinho, da sua atenção para os seus netos. A mesma que eles destinaram aos seus filhos, às vezes até agora com os netos, vem em melhor qualidade, porque os avós têm mais tempo do que os pais para se dedicarem aos netos, né? Os pais, às vezes, na correria, têm que dar conta para os filhos terem tudo. Os avós estão um pouquinho mais liberados, eles têm condições de dar uma qualidade de relacionamento melhor até. Foi o que Jacó fez, né? Ele foi lá e abençoou esses netos. Um exemplo bonito também de vida familiar. Quanta coisa dentro dessa história de família, né, que a gente vê aí, importante. E aí, enfim, ele dá a bênção para todos lá, o Jacó, e acaba promovendo um dos filhos dele, um dos herdeiros lá, o Judá, a ser aquele que vai dar continuidade na linha messiânica das promessas messiânicas também. Tá? Então, há uma promoção desse Judá a essa condição especial. E aí morre, né? Entrega suas bênçãos todas, distribui suas bênçãos, que era o padrão cultural da época. Os pais sempre tinham essas bênçãos especiais para seus filhos. E ele acaba morrendo e eles levam então o Jacó de volta. Ele pediu isso, né, para o José antes de morrer: não me enterra aqui, me enterra lá junto com meu pai. O Abraão estava lá nas terras de Canaã, é lá que eu quero ficar. E aí o José então faz um cortejo fúnebre do Egito, e diz o texto bíblico que uma grande multidão acompanhou
porque eles eram muito benquistos lá no Egito. O Abraão, aliás o Jacó e a família dele eram muito benquistos, né? E isso levou também esse grande cortejo até Canaã para o sepultamento do Jacó. E aí teve uma situação que os irmãos ficaram um pouquinho desconfortáveis, eles ficaram com um pouquinho de receio. Agora que o pai morreu, capaz do nosso irmãozinho José se revoltar contra a gente, se rebelar. Talvez cuidou de nós, perdoou a gente, porque o pai estava aí, tinha um compromisso com o pai, e agora o pai morreu, o que vai ser de nós? O José vai mostrar as unhas agora, né? Desconfiança dos irmãos, né? Não confiaram. Tinham aquele medo. Quantas vezes os relacionamentos dos irmãos são marcados por essas desconfianças também? Um não confia no outro, né? Não confia na capacidade perdoadora, amorosa, né? Harmonizadora do outro. E é isso que está acontecendo. Os irmãos têm esse desconforto em relação a essa situação. Mas a surpresa deles, né? O José chama eles lá e reafirma o perdão que ele tinha oferecido para eles na época em que eles chegaram lá no Egito. Que José abraçou, chorou e perdoou seus irmãos por tudo aquilo que eles tinham feito com ele. E assim ele falou ao coração dos irmãos novamente, reafirmou eu perdão para eles, eu perdoo vocês, não vai acontecer nada agora que o pai morreu, que eu vá me levantar contra vocês. Não, porque perdão é um perdão que sempre vai estar valendo, é um perdão que tem um valor que não depende da presença de outra pessoa aqui, é porque eu perdoo mesmo, de coração para coração. E aí então eles seguem vivendo harmoniosamente lá dentro do Egito, né? Vai chegar o ponto que o José também vai estar a sua idade avançada, e com 110 anos o José vem à morte também. Então aqui sim vai haver um pequeno rompimento, porque esse José, que era muito amigo lá do faraó, tudo, morrendo agora, as relações começam a ficar um pouco instáveis, né? E a gente vai ver que há uma transformação dessa história na medida que o José morre também, o faraó morre também, os acordos vão-se embora e vai vir um novo faraó, vai vir, né? O povo está lá dentro, esse povo cresceu, esse povo aumentou, se multiplicou, né? Muitos anos já lá dentro do Egito. O outro faraó que vem vai botar olho nesse povo e vai achar interesse em ter esse povo como seus escravos, né? E vai escravizar os egípcios, os judeus, né? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, vai escravizar eles, sujeitando eles a tempos e anos de escravidão que vão mudar a história desse povo, que a gente vai ver na sequência da nossa história por aí. Então fica aqui para a gente pensar, né? O quanto é importante essa história, quantas coisas importantes ela nos deixa como lição de vida, né? Da gente poder pensar, né? Essa história do Jacó com o faraó, né? Esse encontro, esse compartilhamento das alegrias e das bênçãos, coisas boas que o José tinha, ele quis compartilhar com a sua família, né? E a vida é vista como uma peregrinação. Jacó deixa essa ideia também, né? Que a vida é uma peregrinação, é uma caminhada, né? A gente está no mundo, nós também estamos peregrinando dentro deste mundo, estamos de passagem aqui. Um apelo que a gente vê, ou um conselho que essa história pode deixar para nós, é no sentido de a gente não fazer da nossa caminhada o nosso alvo. Nós temos um outro alvo que fica no fim da nossa caminhada. A vida eterna está lá na frente. A caminhada, ela é um processo importantíssimo que nós desenvolvemos dentro desse mundo. Andamos na presença de Deus, procuremos fazer aquilo que dá de melhor que a gente possa fazer, conviver bem com as pessoas, perdoar, amar, compreender e não pensar que tudo vai terminar aqui, né? E que é só aqui o que acumulamos dentro dessa peregrinação, dessa caminhada que tem sentido. Tem um outro fim a nossa história. Na nossa história hoje nós temos essa certeza do nosso encontro com Deus no céu, nós temos a certeza da ressurreição, né? Todos são metas de vida, né? A gente anda nesse mundo, vence as dificuldades por fé e tem a certeza de que Deus tem um prêmio maior para nós lá no final. Deus vai converter as nossas histórias
de choros, tristezas e coisas que acontecem no andar da nossa vida, em alegria, glória e vitória lá no céu. Assim como terminou bem as histórias, né, essas histórias aqui de Jacó, terminou bem a história de José, a nossa história também vai terminar bem. Vamos ter dificuldades como eles tiveram também, mas não perdemos a nossa expectativa. O nosso alvo é a nossa chegada. Chegaremos aos braços de Deus, chegaremos às mãos do Senhor. Então que Deus abençoe, que você possa ter essa certeza, que nós tenhamos essa certeza e possamos seguir seguros nesse caminho. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.